Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre polinômios. Polinômios. Afinal, o que é polinômio ou o que é a expressão polinomial? Um polinômio ele tem uma variável complexa, ou seja, pertencente aos números complexos, de grau n, o n pertencente aos naturais. Toda expressão dessa forma aqui, ó, a n vezes x na n, a n menos 1 vezes x na n na menos 1 e assim por diante, até chegar no x ao quadrado, x na 1, x na 0. Ou desse tipo aqui embaixo, quase tudo igualzinho, só muda o final, porque x elevado a 1 é igual a x, e x elevado a 0 é igual a 1, e todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, essa variável A0, A1, A2, A3, etc., até o AN, olha aqui, ó, ela pertence ao conjunto dos números complexos. E o N pertencente aos naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, infinitamente. Exemplos de polinômios. Esse polinômio 5x mais 3 é um polinômio ou uma expressão polinomial do primeiro grau ou de grau 1. Por quê? Porque o maior expoente da incógnita aqui, o maior expoente é o 1. Então, é do primeiro grau. Esse aqui é uma expressão polinomial ou um polinômio do segundo grau ou de grau 2, porque o maior expoente é 2. Aqui tem x na 1, mas tem x ao quadrado, então é do segundo grau. Isso aqui é uma expressão polinomial do terceiro grau, o maior expoente ali é o 3, o professor colocou em azul para diferenciar. E essa aqui, ó, é uma expressão polinomial ou um polinômio do quinto grau. Olha que coisa meio estranha aqui. Isso aí a gente acha que é uma coisa muito complexa, mas é um número complexo elevado a x na 5, então o maior expoente é 5. Depois tem um número fracionário, uma raiz e um número inteiro. Agora, casos que não são polinômios. O que não pode acontecer? Por exemplo, o expoente não pode ser negativo. Nós vimos ali no slide anterior que o expoente pertence ao conjunto dos números naturais. Então, isso aqui não pode ser negativo. Da mesma maneira que a variável não pode estar no denominador. Por que a variável não pode estar no denominador? Porque se 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. A gente sabe que x elevado a menos 1 é igual a 1 sobre x. Então, não pode ter expoente negativo e a variável não pode estar no denominador. Temos mais dois casos ainda. A variável não pode estar sob radical, de maneira alguma. Pode sim, tem um radical aqui no coeficiente, mas a variável não pode estar num radical. Por quê? Porque um radical pode ser transformado em uma potência com expoente fracionário. Então, o expoente da variável também não pode ser um expoente fracionário, porque o que é x elevado a 1/3? É raiz cúbica de x. Então, esses quatro casos não são expressões polinomiais ou não são polinômios. Agora, a função polinomial é quase igual ao polinômio. São funções complexas, ou seja, ele vai dos números complexos para os complexos, definidos por expressões polinomiais. Isso são funções, onde é que tem a f de x, g de x, h de x, aquela coisa toda lá. É quase igual a um polinômio. A única coisa que acrescenta é isso aqui da função. Então, alguns exemplos. Isso é uma função polinomial de grau 1. Isso aqui é outra função polinomial de segundo grau. Aqui uma de terceiro grau e aqui uma de quarto grau. Vocês observem que na de quarto grau o professor colocou ali um número complexo. Agora, o que é o valor numérico de um polinômio? Nós temos esse polinômio P, 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Nós queremos saber o valor numérico desse polinômio quando x é igual a 4. Então, o que nós temos que fazer? Se x é igual a 4, no lugar desse x nós vamos colocar que número? O 4. No lugar desse x nós vamos colocar o 4. No lugar desse x nós vamos colocar o 4. Aí fica assim. P de 4 é igual a 2 vezes 4 ao quadrado. É só o x que é elevado ao quadrado, não é o 2x, gente. Se fosse 2x, teria um parênteses aqui, outro aqui.
Então, é só o x que é elevado ao quadrado. Menos 3 vezes o x, que o x é 4, mais 5. Resolvendo isso aqui, 4 elevado ao quadrado é 16, 16 vezes 2, 32. Menos 3 vezes 4 é 2, mais 5. 32 menos 12 é 20, 20 mais 5, 25. Então, o valor numérico desse polinômio, quando x é 4, é 25. A raiz de um polinômio. Nós já estudamos muito raiz de um polinômio, raiz de uma função quadrática. Vocês lembram bem ali do 9º ano, 1º ano do ensino médio? O que é a raiz de um polinômio? Se nós temos um número alfa, que pertence ao conjunto dos números complexos, e o p desse alfa igual a zero, significa o quê? Que esse alfa é raiz do polinômio. Ficou meio estranho de entender assim? Então vamos ver um exemplo. Esse polinômio p aqui, ó, x ao quadrado menos 7x mais 10. O que é a raiz desse polinômio? Vamos ver aqui, ó. O 5. Olha o que acontece com o 5. No lugar do x, nós vamos colocar o 5. Então, 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais 10. O que vai dar aqui? 25. 25 mais 10, 35. 35 menos 35, 0. Então, esse 5 aqui, ó, ele pertence também ao conjunto dos números complexos. Ele é um número natural, ele é um número inteiro, ele é um número real, mas também é um número complexo. E o p de 5 é igual a 0. Então, o que significa que 5 é raiz desse polinômio p. Agora vamos ver outro número, o 3. O que acontece quando substituirmos o x pelo 3? O valor numérico dessa expressão vai ser o quê? 3 ao quadrado é 9, 9 mais 10, 19, 19 menos 21, menos 2. Já deu diferente de 0. Se deu diferente de 0, então 3 não é a raiz desse polinômio. E finalmente vamos ver as operações com polinômios. O professor separou 2 polinômios aqui e as 4 operações básicas. Nós temos o polinômio p, 10x ao quadrado menos x menos 21, e o polinômio q, 5x mais 7. O que acontece quando nós vamos somar esses polinômios? Vamos ver os termos semelhantes. 10x ao quadrado, aqui não tem x ao quadrado, então fica o 10. X ao quadrado. O x elevado a 1 menos 1, que o coeficiente não aparece, é 1. Então, menos 1 mais 5, mais 4, mais 4x. E quando o x é elevado a 0, menos 21 mais 7, menos 14. Agora, vamos subtrair esses polinômios aqui. O p menos o q. Como não tem o x ao quadrado, fica o x ao quadrado. O x na 1, menos 1, menos 5, que nós estamos subtraindo, menos 6. E x na 0, menos 21, menos 7, menos 28. A multiplicação dá esse número grande aí mesmo. Quando nós multiplicarmos esse polinômio por esse, dá isso aqui tudo. 50x ao cubo mais 65x ao quadrado menos 112x menos 47. Temos uma outra videoaula que eu vou colocar o link no final dessa aqui, que é sobre multiplicação de polinômios. E nós vamos fazer essa multiplicação aqui e vocês vão ver 2 maneiras de ver esse resultado. E, finalmente, a divisão do polinômio. Dividindo p por q, nós temos como quociente ou como resultado 2x menos 3. O professor preparou uma videoaula também, que vai ter o link aqui no final, só sobre divisões de polinômios. Tem várias maneiras e alguns teoremas também para a gente ver em divisão de polinômios. A parte básica de polinômios é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da videoaula. Não esqueçam de inscrever-se no canal, porque quando o professor postar mais vídeos aqui no YouTube, você será avisado. Um abraço e até a próxima.